que fala: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Quem era Eliseu? Eliseu era um profeta, não é isso, crianças? Eliseu, ele era um profeta. Essa mulher, ela era uma viúva. E o seu esposo, ele era temente a Deus. Ele também era um profeta e servia a Deus. E também Eliseu também era um profeta. Como bem sabemos da história do profeta Eliseu, essa viúva, ela estava desesperada. Não é isso, crianças? Na história fala que ela ficou desesperada. Por quê? Porque o seu esposo tinha morrido. E quando o seu esposo morreu, deixou uma dívida para ela, não é isso? E como a gente sabe na história, é muito difícil, porque no momento que ela se sentiu ali, perda do seu esposo, chegou o credor, não é isso? Para cobrar uma dívida de quem? Essa dívida era de quem, crianças? Do seu esposo. Mas ficou a dívida para quem? Para ela. E o credor falou para ela que se ela não pagasse, iria levar os seus filhos para serem servos dele, até que a dívida fosse paga. Mas Eliseu, essa mulher procurou um homem sábio, um homem de Deus, o profeta Eliseu, e contou para ele o quê? Contou toda a sua história. E ela não sabia o que iria fazer, porque ali ela já tinha perdido o seu filho e estava a ponto de perder, já tinha perdido o seu esposo e estava a ponto de perder os seus 2 filhos também. Mas como a Bíblia nos fala, ela foi ao encontro de Eliseu. E Eliseu perguntou para ela: que hei de fazer? Ele perguntou para ela o que ela queria que ele fizesse, né? Ela contou a sua situação. E Eliseu falou para ela que ela fosse em casa, pedisse a seus vizinhos. Por isso que é bom a gente ter vizinhos, né? A gente ter a comunhão com os nossos vizinhos, amando o próximo e respeitando. É isso, crianças? Vocês já pensaram se essa viúva ela não tivesse vizinhos bons, que ela não se desse bem com seus vizinhos, o que teria acontecido? Não é verdade? Então, porque ela tinha uma boa vizinhança, Eliseu falou para ela: vai, pede a teus vizinhos vasilhas, e não poucas. Por quê? Porque quando Deus quer operar, Ele opera com muito, não com pouco. Não é isso? E ela foi e fez o que o profeta mandou. E depois que ela foi, recolheu aquelas vasilhas, né, Agatha? Recolheu as vasilhas que o profeta Eliseu pediu para que ela fosse com os seus filhos. Ele ainda pediu mais para ela: vai, entra dentro da tua casa e fecha a tua porta. E quanto mais ela enchia as vasilhas com o azeite, ali o azeite multiplicava. Quanto mais tinha vasilha, o azeite não parava. E a gente vemos aqui na palavra do Senhor que quando não tinha mais vasilha nenhuma, o que foi que aconteceu? O azeite parou. Porque não tinha mais vasilha ali para encher. E quando ela viu o que aconteceu, então ela foi novamente falar ao homem de Deus o que tinha acontecido. E Eliseu falou para ela. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, ao qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vê como o nosso Deus é grande. Deus usou o profeta Eliseu para dizer para ela o que ela deveria saber, porque aquela viúva, ela não sabia o que iria fazer, não é isso? Ela estava desesperada porque já tinha perdido o seu esposo e estava a ponto de perder os seus filhos. Então ela foi ao homem sábio pedir orientação a ele do que ela iria fazer. Ele falou, ela obedeceu e fez conforme o profeta Eliseu falou. E quando a bênção aconteceu, ela não sabia o que iria fazer. Então ela voltou a Eliseu e perguntou a Eliseu o que ela iria fazer. Então Eliseu disse: vai, vende todo o azeite que está ali, paga a tua dívida, que a dívida não era dela, mas ficou para ela, não é verdade? E o resto você viverá com os seus filhos. O que foi que aconteceu? Ela vendeu todo o seu azeite, pagou a dívida que tinha e ficou com o resto para se manter com o seu filho. O que é que aprendemos, criança, com essa história dessa noite? O que é que vocês aprenderam com a história de Eliseu, aumenta o azeite da viúva? E aí, crianças, o que foi que vocês
quando quando a gente não temos nada, não é verdade, como essa viúva, ela se viu ali sem nada. E aí ela pensou o que iria fazer. Ela correu para um homem de Deus, porque o seu esposo também, ela servia ao nosso Deus e temia a Deus. O que aprendemos com a história de Eliseu, que aumenta o azeite da viúva? Que mesmo nas situações mais desprezadoras, podemos confiar na provisão divina. Assim como o azeite se multiplicou abundantemente, o amor e a graça de Jesus são derramados sobre nós, de maneira abundante. Ele também nos mostra o poder da obediência, não é verdade? Se essa viúva não tivesse obedecido, se essa viúva tivesse falado com o profeta Eliseu e o profeta Eliseu falou para ela o que ela deveria fazer, mas se ela não tivesse obedecido, ela tinha visto a bênção de Deus acontecer na sua casa? Não. Por conta da sua obediência, da fé que ela teve, ela obedeceu, então ela viu as maravilhas de Deus. Porque da mesma forma, da obediência, quando ela obedece e da fé em fazer o que o profeta Eliseu ordenou conforme a direção de Deus, porque nós sabemos que mesmo Eliseu, sendo servo do Senhor, sendo profeta, ele não tinha o poder de fazer nada. Ele não tinha o poder de fazer nada, não é isso? A gente sabe que mesmo sendo servos do Senhor, não temos o poder de nada. O nosso Deus é quem tem o poder de todas as coisas. Sabemos que a gente podemos pedir, que a gente podemos orar e clamar ao nosso Deus. Mas o milagre só acontece na nossa vida quando Ele opera. Se essa viúva não tivesse obedecido, se essa viúva tivesse desprezado o que Eliseu falou, ela não tinha visto a bênção que Deus fez. Deus livrou ela das dívidas e também do resto ela pôde viver conforme com o seu filho. Porque Deus é fiel. Quando muitas das vezes essa viúva, ela se encontrou sem nada, desesperada, sem um caminho para seguir. Ela se sentiu acuada, sem saber o que deveria fazer. Mas Deus enviou a ela. Ela foi em busca de um homem sábio. Porque quando a gente estamos passando por dificuldades, por luta, temos que buscar o nosso Deus e clamar a Ele. Porque Ele é quem está no controle de todas as coisas. O pouco se torna muito. O muito se torna pouco quando é permissão de Deus. Mas quando a gente crê em Deus e confia nele, a gente sabe que se a gente não tem, Ele provém. Se está pouco, Ele multiplica. Porque Ele é o Deus, o dono da vida, é o dono da prata e do ouro. E como essa viúva, ela foi fiel a Deus e obediente, ela viu o que aconteceu em sua vida. Então nessa noite a mensagem foi que cada dia mais temos que ser obedientes à palavra do nosso Deus, temos que confiar e o principal, obedecer também. Porque quando a gente não obedecemos ao nosso Deus, não tem como a gente receber as bênçãos. Porque em primeiro lugar a gente temos que ser fiel e em segundo a gente temos que obedecer à palavra do nosso Deus. Essa viúva, ela foi obediente, ela foi fiel, então ela viu o que aconteceu em sua vida. Que Deus possa continuar abençoando, dando sabedoria e aperfeiçoando cada dia mais as crianças. Porque o Senhor Jesus, Ele cuida do grande e do pequeno. Ele sabe de todas as coisas. Que possamos cada dia mais entregar a nossa vida ao nosso Deus, confiar mais. Porque Ele, em situações difíceis, é o único que vai nos libertar, é o único que vai prover todas as coisas. Sabemos que muitas das vezes, como essa viúva, ela se sentiu sem nada, desesperada, olhando para um lado e para o outro sem saber o que fazer. Muitas das vezes acontece na nossa vida. Muitas das vezes a gente olha para um lado e para o outro e não sabemos o que fazer. Clame ao nome do Senhor Jesus, porque Ele vai te dar uma direção, Ele vai prover da onde não tem, porque o Senhor Jesus é quem está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.